Obrigado, Deus. Pega a Bíblia de novo. Daqui a pouco você já vai cear e voltar abençoado para casa. Provavelmente a maioria amanhã não trabalha, é feriado nacional. Procure descansar. Tire férias do trabalho, mas não tire férias de Deus. Leia a Bíblia e ore. Você vai abrir comigo em 2 Reis capítulo 4. Uma passagem muito conhecida, mas ela se renova sempre. 2 Reis capítulo 4, do versos 1 ao verso 7. Se você que está com a Bíblia aqui, pode abrir. Você que está na tua casa, leia a Bíblia, pega a Bíblia. Ou acompanha aí pelo teu celular. Eu vou ler o texto em que diz assim. 2 Reis capítulo 4. A mulher de um dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Olha que situação. Respondeu-lhe Eliseu, profeta Eliseu, olha o que ele responde: como poderei ajudar-te? Dize-me, o que tens em casa? Disse ela, tua serva não tem nada em casa, vírgula, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. A todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, peça muitas. Depois, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Parou. Faça uma breve oração a Deus. Esse momento é muito pessoal. Você tem um corpo, uma alma e um espírito. Você pode receber esta palavra no teu coração, como pode receber só na sua alma, e a vida continuar do mesmo jeito. É você e Deus. Pai, obrigado. Sempre que nós temos, Deus, a oportunidade de ouvir a tua palavra, temos a oportunidade, Deus, de mudança. Temos sim a oportunidade, Deus, de enxergar um novo tempo, porque a tua palavra é a verdade. Aqui estava, Deus, uma viúva com seus 2 filhos prestes a serem levados embora como escravos. Aqui temos um profeta, meu Deus, que a princípio precisou de ajuda. O que hei eu de te fazer? E hoje nós estamos aqui, Pai, e vamos crer nesta palavra. Talvez muitos aqui já ouviram N vezes, mas eu sei que o teu Espírito, não sou eu, é o teu Espírito que vai falar ao Espírito, porque nós entendemos que está escrito lá em Provérbios, que o Espírito do homem é a lâmpada de Deus. Muitas vezes Deus está escuro dentro de nós, não sabemos o que fazer,
Como aquela mulher, ela não sabia o que fazer. Ela disse: eu perdi o meu marido e agora eu vou perder os meus 2 filhos. Que vida que ia ter esta mulher. E o Senhor fez um milagre na vida dela. Deus parece simples, mas teve aqui Deus orientação, teve aqui Deus obediência. Ela se envolveu no milagre, os filhos se envolveram no milagre, o profeta se envolveu no milagre, e ela foi grandemente abençoada. Deus, eu tenho certeza que essa palavra hoje, daqui a pouco nós vamos cear, meu Deus, e essa palavra, Deus, vai quebrar muitos limites, ó Deus, vai libertar almas de grilhões espirituais, Pai. Deus, muitas vezes de religiosidade, meu Deus, muitas vezes, meu Deus, de dúvida, de incerteza, meu Deus, traz luz ao coração dos teus filhos, das tuas filhas. Pai, ninguém está falando aqui em ficar rico, milionário. Simplesmente, Deus, não queremos ser miseráveis. Simplesmente não queremos ser, meu Deus, viver de migalhas. Nós queremos sim o que Jesus conquistou para nós. Deus, não pregamos a teoria da prosperidade, não, Deus. Mas o Deus que eu entendo é um Deus dono do ouro e da prata. O Deus que eu sirvo é aquele que morreu na cruz e que ressuscitou e disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Deus, nos ajuda a entender e nos ajude a crer, principalmente a obedecer. Eu já te agradeço. Usa-me como ferramenta, Pai, como o Senhor usou Eliseu. Eliseu simplesmente, Pai, orou ao Senhor, recebeu de ti uma orientação e passou e disse que ele foi embora. E a mulher ficou, Pai, com a missão de obedecer e também de receber o milagre. Ela obedeceu e recebeu o milagre. E eu tenho certeza que muitas pessoas nesse dia, Pai, nesse dia 11, meu Deus, de outubro, vão receber milagre, meu Deus, porque vão crer e vão agir segundo as orientações do Senhor. Em o nome de Jesus oramos agradecido. Você na tua casa também ore, concorde, creia e receba em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Você que está presencial pode se assentar. O nome dessa ministração: Deus aumenta o azeite da viúva de Serepta, ou Deus quer suprir a sua necessidade e curar as suas deficiências. Necessidade é uma coisa, deficiência é outra. De repente você tem carro, você tem casa, você tem tudo. Praticamente não está te faltando nada. Mas de repente você é deficiente em algo, de repente você é deficiente no falar, no pensar, no agir. E essas deficiências Deus quer curar. Deus quer que nós tenhamos uma saúde perfeita. Não só uma saúde física perfeita, mas principalmente uma saúde mental, moral, espiritual. A saúde de Deus é completa. E a necessidade, você poderia marcar também um nome que fica mais espiritual. A necessidade, a instrução, a obediência e o milagre. Então são 4 momentos. Necessidade, aquela mulher tinha uma necessidade. Vocês acompanharam, pode ficar com a Bíblia aberta, pode ler quanto você quiser. Então ela tinha uma necessidade. É isso que eu quero que você entenda. É uma palavra, não é longa, mas é muito interessante. Ela tinha uma necessidade. E isso está claro. Isso aí você consegue ver. Então aí você fala, ela precisava de um milagre. Eu tenho uma necessidade, Deus, eu preciso do milagre. Uma colocação do pastor de Gilson, isso há quase 40 anos atrás, mudou a minha vida. Entre o querer e o realizar, tem um caminho a percorrer. Entre o querer e o realizar, tem um caminho a percorrer. A pergunta é, você vai percorrer esse caminho? Porque se você percorrer, estou no deserto, fique firme, continue andando. A próxima parada é Canaã. Depois do deserto é Canaã. Então veja bem, a necessidade, e a gente já pensa logo no milagre. Imagina você subir numa escada, você sobe o primeiro degrau.
E para subir o primeiro degrau, você não precisa ver o fim da escada. Tem gente que quer ver o fim da escada sem subir o primeiro degrau, nunca vai ver. Sobe o primeiro degrau. Só que aí você quer chegar no quarto degrau, onde que está o milagre. Se você tentar pular, nem que você seja ainda jovem atleta, se você tentar pular uma escada do primeiro para o quarto, subindo, provavelmente você pode escorregar, cair e acontecer um acidente. Ah, apóstolo, lógico, tem que subir degrau por degrau. Sim, só que na vida espiritual a gente quer cortar caminho. A gente vê a necessidade e vê o milagre. A mulher estava para perder os filhos, já tinha perdido o marido, para perder os filhos, e precisava de um milagre. Só que, olha que esses 4 pontos, o Espírito Santo vai ministrar na tua vida. A necessidade, segundo degrau, a instrução, veio uma instrução, e a obediência. Eu sempre cito isso porque quem daqui nunca foi no médico? Você está com um probleminha de saúde, você vai no médico. O que ele faz? Ele te examina, ele te dá uma instrução. E ele passa normalmente, é muito difícil você ir no médico e não sair com receita. Nem que você não estiver doente, você sai. Então, a receita. E aí ele vai falar para você, ele dá a instrução, explica direitinho, você vai na farmácia, o farmacêutico, não sei se você sabe disso, eles têm dever de marcar direitinho, se você não entende a letra do médico, tem que escrever, você tem que entender bem a instrução para você obedecer. Normalmente, o remédio tem resultado. Aí de repente fala, apóstolo, isso eu entendo fácil. De repente você até trabalha nessa área. Só que na vida espiritual a gente quer cortar caminho. E Jesus não disse que existe um atalho, ele disse que só existe, e não é um caminho, é só o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então marca aí, necessidade, pensa na tua necessidade aí. Instrução que você está recebendo aqui. Obediência, quem que vai obedecer? Você. O profeta, nós vamos chegar aqui, até o profeta precisou de orientação. Porque a pessoa está na igreja, é presbítero, é pastor, é apóstolo, candidato a serafim, querubim, acho que não precisa mais de instrução. Eu sou eu e jacaré é um jacaré. O profeta é a pessoa, se você é um profeta, se você é um líder, você precisa de mais instrução do que qualquer pessoa na face da terra. O próprio Paulo falava que ele era o pior dos pecadores, e ele precisava ser mais instruído do que qualquer outra pessoa. Porque muitas vezes nós chegamos num certo nível que nós não aceitamos mais a opinião dos outros. E isso é um perigo. Então vamos lá, necessidade, instrução, obediência, é uma palavra tremenda, é uma palavra de destino no caminho do milagre. E o quarto degrau, o milagre, diga aí, eu vou viver milagre. Quando você fala assim, você crê mesmo, fala, eu vou viver milagre. Eu sei que eu estou recebendo instrução, eu sei que eu vou ter que, amanhã é segunda-feira, dia desse tem uma palavra tremenda, amanhã é segunda, e daí? Eu quando saio do culto, eu não gosto muito de conversar, eu chego em casa, é o dia que eu durmo mais tarde, é de domingo. Apóstolo, por quê? Porque eu fico pensando, eu fico refletindo naquilo que Deus falou. Eu fico remoendo aquilo que Deus falou. Deus, para que a minha segunda-feira não seja simplesmente uma segunda-feira normal, como tantas outras que eu vivi. O meu dia de amanhã tem que ser influenciado pela palavra que eu recebi no domingo à noite. Tem que ser influenciado, senão não tá fazendo efeito. Então vamos lá, para mim não perder hora e nem você. Mas eu quero que você grave isso, necessidade. Aliás, lá no vídeo, põe isso para mim. A obediência, a necessidade, a instrução, a obediência e o milagre. Deus ainda faz milagre, você crê nisso? Diga para você mesmo crendo, Deus ainda faz milagre. Antigamente eu pensava que quando a pessoa conversava com ela mesma, ela era doida. Hoje eu entendo que a pessoa que fala com ela mesma é sábia. A primeira pessoa que você tem que se relacionar corretamente é você. Porque se você não se relaciona bem com você mesmo, você não vai dar certo com nenhum outro relacionamento. Essa que é uma grande verdade. Anote aí se você quiser, isso é sabedoria, Provérbios, capítulos 1 até o 31. Então, nesse acontecimento,
sobre o azeite da viúva de Sarepta, há coisas muito importantes a ser aprendidas. Em primeiro lugar, nós vemos o óbvio, que é o milagre, a multiplicação. Então, isso aqui não precisa ser pastor, não precisa, você pegou na Bíblia aqui, a primeira vez que você leu, você vai falar, tinha uma necessidade e tem um milagre. Ok, só que esses dois do meio que vai decidir, que são o quê? A instrução e a obediência. Então, vamos seguir aqui, instrução e obediência. Converse com você mesmo, diga assim, eu estou sendo instruído para dar certo, para viver milagre. Vemos o profeta Eliseu, a princípio, sem saber como ajudar a mulher. Eu estou falando do profeta Eliseu. Muitas vezes você não sabe o que fazer e você fala, ai meu Deus do céu, você acha que você está errado, que a igreja está errada, que está tudo. Preste bem atenção, nós não sabemos tudo, nem os grandes profetas. Aqui eu estou passando para você Eliseu, que foi discípulo de Elias, que fez mais milagre do que Elias. Acompanhe a vida de Eliseu, um profeta referência até os dias de hoje. E o que eu acho maravilhoso é que a princípio ele estava em dúvida, ele não sabia o que fazer, tanto é que ele falou, mulher, o que eu vou fazer por você? O que eu vou fazer por você? Mas eu quero dizer uma coisa para você, quem não tem nada, mas quem tem Deus, quem não tem Deus não tem nada. Quem não tem Deus não tem nada, mas quem tem Deus tem tudo. Eu sempre digo que uma orientação vale mais do que 1000 palavras. Eu vou contar para você uma historinha rápida, e eu acho que vai lhe ajudar. Tinha uma grande empresa e uma máquina muito importante, e ela deu um problema e não funcionava mais. E os técnicos daquela empresa não conseguiram resolver. E aí eu ficaram sabendo que tinha um camarada lá, vamos chamar ele de José. O José é um técnico que trabalha por conta, tal, bastante instruído, atende muitas empresas. E trouxeram o José, os diretores da empresa, então chama o José, chegou lá, 5 minutos a máquina estava funcionando. Apertou um parafuso lá, o negócio funcionou, aí o pessoal que ia pagar ele falou, quanto é? Ele falou assim, R$1.000. O cara falou, R$1.000 para apertar um parafuso? Você precisa me dar um documento. Ele falou, pois não. Ele fez um documento e escreveu lá. Apertar o parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, R$999. Pode dar risada. Não é interessante? Por que eu estou falando isso? A informação é mais importante do que qualquer coisa. Hoje você está recebendo informações do céu, não é minha não. Aleluia, pode mudar a tua sorte. Mudou a sorte dessa mulher aqui. Se coloca no lugar dela, pega as vasilhas. Parece que não tem nexo, parece que não tem lógica. Essa do parafuso eu fiquei maravilhado. Falei, poxa, não é que coisa interessante, né? Acabou com o argumento do outro, pegou lá e fez o cheque, R$1.000 e não agradeceu. Volte aqui, ó. Que hei de fazer eu, diz o profeta. Percebemos então que a mulher precisava de um milagre e o profeta Eliseu precisava de uma direção. Veja as coisas. A mulher precisava do quê? Do milagre. Sim ou não? Sim. Eliseu precisava de uma direção. Olha que maravilhoso. Comecei a pregar. Observe algo que poderá mudar totalmente o rumo da sua vida. O milagre começou não por uma necessidade, mas o milagre aconteceu por causa de uma instrução. Por causa de uma instrução. Marque aí. Por causa de uma instrução, mas uma instrução divina, diga divina. É melhor andar devagar com Deus do que correr com o diabo. Escreve aí. Eu estou correndo, maravilha. Com quem você está correndo? Eu estou meio devagar, as coisas não estão acontecendo, mas você está devagar, quem está do teu lado? Então é melhor andar devagar com Deus do que correr com o inimigo.
Embora não soubesse como resolver, presta atenção, muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes, sem saber como resolver o problema dessa viúva, Eliseu sabia quem poderia resolvê-lo. Por que a gratidão, eu tenho ministrado nas lives gratidão, a gratidão traz Deus para o nosso momento. Toda vez que Jesus ficou diante de um grande problema, a ressurreição de Lázaro, todas as multiplicações dos pães, o que Jesus fazia? É muito difícil, eu vou jejuar, vou orar. Não, Jesus falava, Deus, eu te agradeço. A gratidão traz Deus no momento que você está vivendo. Não é só momentos difíceis, momentos bons também, ou não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis também. Então, o profeta, a princípio, não sabia resolver. Eu estou falando do profeta Eliseu. Mas ele sabia quem resolver. Foi o caso da máquina que eu falei para você. Os técnicos não sabiam, mas ele falou, alguém lá sabe resolver. O cara mexe em tudo. Isso é informação. Por isso que R$1 para apertar o parafuso. R$999 para saber qual parafuso apertar. É informação, é o conhecimento que é muito importante. Então, ele sabia quem resolvê-lo. Certamente, enquanto ele falava com a mulher, ele orava em espírito. Comece a orar em espírito. Ore sem cessar. Paulo aconselha, ore sem cessar. Então ele orava a Deus pedindo que lhe desse uma direção. E os profetas, olha que coisa, se você é um profeta, você vai dar um glória agora. Os profetas têm linha direta com Deus. Eu vou repetir, acho que muitos não ouviram. Você, profeta, filho de Deus, filha de Deus, você tem linha direta com Deus. Que maravilha, aleluia. Como que eu quero que você entenda isso? A menininha, filhinha do presidente, ela tem linha direta com ele. Ela tem linha direta, porque o filho, a filha tem linha direta com Deus. Apóstolo, eu não prego heresia, eu já disse para você que eu leio a Bíblia 10 horas para pregar alguns minutos para você. Amós 3,7, marque aí, Amós 3,7. Deus não faz nada na terra sem primeiro conversar com seus profetas. Dize-me o que é que tens em casa. Então ele recebeu a instrução de Deus e Deus falou, pergunta o que é que ela tem em casa. O que é que você tem em casa? Me diga. O Senhor sabe todas as coisas, isso que eu quero que você entenda. Deus não se engana, Deus não se zomba. Não adianta você colocar uma roupa de crente se o teu coração não é crente. Deus sabe disso. Você pode enganar os outros, Deus você não engana. E Deus quer nos tirar do engano. Deus quer nos tirar do engano. Essa palavra Deus está falando com muita gente, eu tenho certeza disso. E eu também me coloco no meio, tá? Em nome de Jesus. Volte aqui comigo, olha. O Senhor sabe todas as coisas e tem controle sobre todas as coisas. Só temos que recorrer a Ele e seguir fielmente as suas instruções. É um versículo meio comprido, mas muito citado aqui, e eu acho que você já decorou. Quando o povo estava para entrar na terra prometida, qual foi a direção de Deus para Josué? No capítulo 1, versos 8. Medita na minha lei de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer a tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Então Deus não tem só a intenção de abençoar você, de proteger você. Prudentemente te conduzirá. Se você entra numa empresa e às vezes você começa a crescer, receber um salário mais alto, eu passei por isso. Você acha que está todo mundo batendo palma para você? Maravilha! Tem muita gente querendo puxar o teu tapete. Tem muita gente querendo ver a tua caveira. Só que tem uma coisa, se você tem Deus, você é a maioria. Isso é muito importante você entender. A essência do milagre está na orientação de Deus. Grave isso, escreve, põe na cabeceira da tua cama.
A essência do milagre não está na necessidade, a essência do milagre está nas instruções de Deus, na orientação de Deus. A mulher respondeu como nós responderíamos. Como que a mulher respondeu? Sem olhar na Bíblia. Se você não participar, nós vamos ficar aqui até amanhã. Como que a mulher respondeu? Diz-me, o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada. Nós, engraçado, em nome de Jesus, nós vamos ser curados hoje. Normalmente as pessoas se perguntam, mas o que você tem? Eu não tenho nada. Talvez nós também responderíamos a mesma coisa. Agora, se Deus está falando, ei, o que você tem na sua casa? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Só que veja bem, quando a palavra de Deus é liberada, existe um poder que alcança aquele local, aquela atmosfera. Não tenho nada, quer dizer, a cabeça dela começou a funcionar. Eu tenho um azeite de botija, uma botija de azeite. Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Como não tem nada? Tem uma botija de azeite. Isso é alguma coisa. Quando nós falamos não temos nada, nós entristecemos o coração de Deus. Porque nós temos muita coisa. E nós precisamos começar a usar aquilo que nós temos. Me impacta, de todos os textos bíblicos que mais me impacta é sobre Bartimeu. Ele era cego, mas não era surdo e nem mudo. Ele usou bem a audição e usou bem a fala. Ele gritou, quando a turma mandaram ele calar a boca, ele gritou mais ainda. Ele usou o que ele tinha para conquistar aquilo que ele não tinha. E muitas vezes nós temos coisas que nós não usamos. Se você for fazer uma faxina na tua casa, você vai ver quanto lugar vai sobrar para você colocar coisa nova. A maioria é tudo cacareco. Então precisamos entender, não tenho nada, tenho uma botija, isso não é nada. Infelizmente, na maioria das vezes que passamos por um problema, uma dificuldade, seja de que ordem for, não reconhecemos e não valorizamos aquilo que nós temos. Comece a valorizar aquilo que você tem. Cristo, quando multiplicou os pães, ele não falou, traz-me aqui 20 padarias. Não, ele falou, ele agradeceu a Deus por aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos, e você conhece o resto. Aleluia, diga pelo menos aleluia. Muitas das vezes, nossa fala só contribui para aumentar o problema. Diga misericórdia. Joyce Meyer escreveu um livro, Eu e a Minha Boca Grande. Muitas vezes a nossa declaração só aumenta o problema. Tudo que você fala cresce, tudo que você pensa aumenta. Cuidado com o que você está pensando, porque ele está aumentando. Cuidado com o que você fala, porque ele está crescendo. Ele está crescendo. Então volte aqui comigo. Muitas vezes a nossa fala só contribui para aumentar o problema. Mas isso vai mudar, diga, isso vai mudar. Se você tem bastante fé, diga, isso já mudou. Dê um aplauso a Deus. Isso funciona. Eu aprendi, isso funciona na minha vida. E já ensinei principalmente os homens. Quando o filho pede dinheiro para comprar alguma besteirinha, é pequenininho, e fala assim, não tem dinheiro. Não faça isso. Não tem dinheiro. Olha o que você está declarando. Instrui ele, fala, filho, eu tenho dinheiro, mas eu tenho que pagar água, tenho que pagar luz, tenho que pagar gás, tal. Depois das nossas contas, tudo certinho, papai vai com você no shopping e vai comprar o teu presente. Pronto. Instrui a criança no caminho que deve andar. Não minta para ele. Porque quando há poder nas nossas palavras, muitas vezes nós complicamos a nossa própria situação. Volte aqui comigo, já estamos quase terminando. Nossa fala muitas vezes contribui para o problema. Efésios 4:29, você já conhece, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover edificação, para que dê graças àqueles que a ouvem.
Tito 2,8, Paulo diz para Tito, no momento difícil desse discípulo dele aí, linguagem sã e irrepreensível para que o inimigo seja envergonhado. Linguagem sã. Peça de Deus uma linguagem sã. Tiago fala que se você conseguir dominar a tua língua, você vai dominar o teu corpo. Que o corpo é bem maior. Mas se você não dominar a língua, infelizmente não domina o corpo. Então volte aqui. Fale, isso aqui é um rema que Deus tem insistido muito, não sei porquê. Fale aquilo que você quer ver, não aquilo que você está vendo. Fale aquilo que você quer ver, não aquilo que você está vendo. Isso está em Gênesis 1, quando Deus viu trevas e ele não falou que trevas grandes. Ele disse, haja luz e houve luz. É o poder da palavra. Aí você fala, mas Deus é Deus, né? E você é o quê? Filho de Deus. Não estou exagerando, você tem o mesmo, só quem tem fé, você tem o mesmo DNA de Deus. Deus não disse, olha filho, nós vamos fazer um homem meio parecido com a gente, um bicho meio esquisito. Não, a nossa imagem e semelhança. E Deus não mudou esse pensamento, você é a imagem e semelhança de Deus. Ouça isso, a preocupação, ai meu Deus, anote isso. A preocupação, essa mulher, ela estava preocupada, não estava? Estava ou não estava? Estava. Por quê? Porque os credores vinham e ela não tinha dinheiro para pagar e já tinham ameaçado levar os 2 filhos. Imagine você, mãe, ser ameaçada por um credor e falar, eu vou levar os teus 2 filhos embora, para ser escravo. Por isso que é uma palavra muito séria, não é um passatempo isso aqui. São instruções para nos livrar de transtornos. Então, ouça isso, a preocupação, a dívida pode estar na sua mente, mas o milagre está nas suas mãos. Diga, a dívida, a preocupação pode estar na minha mente, mas o milagre está nas minhas mãos. Aleluia. Vale aplaudir. Ela estava com medo, com dúvida, como que vai ser o meu futuro? Mas o milagre estava na mão dela. A direção dada por Deus a Eliseu foi exatamente a seguinte: vai, primeira coisa, vai. A primeira orientação, vai, diga, vai, vai. O que você entende? Eu estou explicando as palavras que Deus mandou Eliseu falar para ela. Vai, vai, aleluia. O que você entende por vai? É uma ação. Entre em ação. Entre em ação. Pede vasilhas para os vizinhos. Pede vasilhas para o vizinho. Não entendi nada, marque bem grande aí. Humildade. Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos e dá graça aos humildes. Seja humilde. Vá para o teu vizinho. É mole você sair da tua casa e ir no teu vizinho bater palma e pedir algo para ele? Não, arrogante morre de fome, mas não pede. Então, significa, vai, ação. Peça para os teus vizinhos, humildade. Ele diz assim, pede para aqueles vizinhos mais chegados seu. Foi isso que ele disse? Não. O que ele disse? O que Deus disse? Pede a todos os teus vizinhos. Diga todos os vizinhos. Sabe o que significa isso? Relacionamento. Eu não gosto daquele vizinho que é ímpio. Eu não gosto daquele lá que é da Universal, eu não gosto daquele lá que é católico, eu não gosto do meu patrão, não gosto de ninguém, não se dá bem com ninguém. Relacionamento, nossos relacionamentos têm que ser curados. Às vezes nem dentro da igreja se dá bem com os irmãos. Imagina quando tiver tudo na mesma cidade, só Deus na causa. Peça aos teus vizinhos, diga, todos os teus vizinhos, diga relacionamento. Então, entra. Diga, decisão. Entra no quarto, fecha a porta sobre ti e teus filhos.
Diga, responsabilidade. Traga os seus filhos para viver as tuas dificuldades. Traga os seus filhos para viver as tuas conquistas. Traga seus filhos para viver perto de você. Responsabilidade. Aleluia. Responsabilidade com a próxima geração. Deita o teu azeite, o pouco que você tem em todas as vasilhas. Isso fala sobre fé. Diga fé. Vai marcando, fé. Põe à parte o que estiver cheia. E o milagre já começou a acontecer. Muitas vezes os milagres de Deus requerem a nossa participação efetiva, ou seja, durante todo o processo. Você veja que Eliseu disse o quê? Vai, pede vasilhas, vai ação, pede vasilhas, humildade, para todos, relacionamento, entra, fecha, decisão, e começa a colocar o azeite, fé. Olha que orientação você está recebendo. Põe a parte do que estiver cheio. Então o milagre começa a acontecer e requer a nossa participação no processo. Existe um processo. É que às vezes a gente pensa que milagre é mágica. Eu já falei aqui, mágica é só no circo e ainda é mentira. Milagre é um processo. Milagre é um processo. Todos os milagres de Jesus, você viu, é um processo. Queríamos ver o céu aberto, anjos voando, anjos descendo, vozes, trovões, arrepios, do tipo, aí vem o Senhor e pergunta, o que é que você tem em casa? Ou o que é que você tem para contribuir para que esse milagre possa acontecer? Lembra do profeta Elias também, quando entrou na caverna? Quando veio o vento, ele pensou que Deus vinha, não veio. No relâmpago não veio, no trovão não veio, no arrepio não veio. Quando tudo aquietou, ele falou, já era. Aí Deus aparece. Porque Deus não está subordinado ao que nós pensamos ou imaginamos. Dize-me o que tens em casa. E para concluir essa mensagem, já vamos terminar. Para concluir essa mensagem, vamos atentar para as orientações que Deus deu para aquela mulher, desesperada, endividada. De repente você está com dívida, de repente você está aí com dificuldade com o filho, de repente você está com dificuldade com o marido, de repente você está com alguma dificuldade, preste bem atenção. Ela estava desesperada, endividada, sem visão nenhuma. Presta atenção, sem visão nenhuma. Estar perdido é horrível, concorda? Não saber que está perdido é pior ainda. E essa mulher, ela estava sem visão, ela não sei o que fazer. A pessoa entra num parafuso, entra num desespero. Mas esta palavra é para o teu coração. Valeu a pena você ter vindo aqui, nós já vamos cear. Desesperada, endividada, sem visão nenhuma de um futuro melhor, prestes a perder os seus 2 filhos. Se você quiser se emocionar, pode. Imagina você, de repente tem 2 filhos, ou um que seja. Você está devendo, o credor vem e fala, vou levar teu filho embora. Então vamos lá, primeira coisa, vai e pede vasilhas emprestadas. Já falei com você, vou repetir. Vai e pede vasilhas emprestadas. Ação. Ação, marque aí, ação, eu tenho que ter ação. Pede para todos os vizinhos, relacionamento. A Bíblia fala, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, você vai trazer oferta. O que Jesus manda fazer? Tem irmão que entende o contrário, briga com todo mundo para não dar oferta. Não é assim. Se você vai entregar a tua oferta, eu disse na premissa, o que Jesus falou? Se você lembrar que você está chateado com o irmão, você está de mal com o irmão, deixa a tua oferta, vai lá, reconcilia com o teu irmão, depois você vem e dá a tua oferta. Relacionamento é muito importante. Se você ainda é jovem, precisa trabalhar, se você já tem um sonho, já tem uma profissão, se você é empresário, se você lida com pessoas, independente disso, você tem que entender que o relacionamento é muito importante. Um dia o apóstolo pregou até sobre
o nosso relacionamento com o diabo. Aí os religiosos ficaram, né, tudo arrepiado. Nós temos que relacionar com o diabo, porque ele está aí. Como é que você se relaciona com ele? O meu relacionamento com o diabo é de inimizade, ele é meu inimigo. Mas o relacionamento familiar, profissional, às vezes a pessoa entra, não para, sai daqui, tá. É muito importante o relacionamento. Vai pensando aí. Não poucas, fé e obediência. Não falou, não pega pouco, pega bastante, fé. A tua colheita vai ser de acordo com a tua fé. Deus se compromete com o milagre em resposta à nossa oração e ao nosso posicionamento. Veja bem, a iniciativa do milagre, isso que eu quero que você entenda algo, grave aí, vai te libertar, vai te ajudar, você vai ser uma outra pessoa. A iniciativa do milagre nunca é de Deus. Se quiser se escandalizar, vai ler Bíblia. A iniciativa do milagre nunca é de Deus, tem que ser nossa. Tem que ser nossa. Elias estava atravessado com o povo, falou, 3 anos e meio não vai chover nessa cidade, não choveu, Deus falou, fecha a torneira. Fez lá o altar, orou, tal, e veio a chuva. Por que Deus mandou a chuva? Em resposta à oração e ao posicionamento de Elias. Então, Deus não tem iniciativa de milagre. Nós que temos a iniciativa do milagre. Jesus estava ali prontinho para ressuscitar Lázaro, deu a instrução. Mas ele não foi lá, tirou a pedra, abriu o caixão, puxou Lázaro para fora. Não. Ele não teve essa iniciativa, ele falou, tira a pedra. Quem tinha que ter a iniciativa? Era Marta e a família dela. Você quer ver o teu irmão vivo? Tome atitude de fé, vai lá e tira a pedra. Então nós precisamos entender, Deus quer um milagre, está fazendo o quê? Nada, sabe o que vai acontecer? Nada. Nada vezes nada, ainda é nada. Mas o que cabe nós temos que fazer. Exemplo na Bíblia é o que não falta. Naamã queria ser curado, não queria? O profeta Eliseu manda o Geazi dar um recado para ele, vocês conhecem isso, 2 Reis capítulo 5, qual foi o recado? Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Quem tinha que mergulhar? A mulher de Naamã? O servo dele? Não servo, fica aí Naamã, o senhor é muito importante, deixa que eu mergulhe pelo senhor. Não, Naamã tinha que mergulhar. A iniciativa da cura da lepra era Naamã que tinha que querer ter. Nem os servos deles podiam ajudar ele. Era ele que tinha que ter iniciativa. Eu tenho dito uma frase interessante, que vai te ajudar. Não terceirize o teu sonho, não terceirize a tua responsabilidade. O que é de responsabilidade sua é sua. O sonho você não deve terceirizar, porque os outros não vão se interessar pelo teu sonho. Naamã, o cego de nascença, Naamã teve que mergulhar 7 vezes. O cego de nascença de João, capítulo 9, você pode ler. Jesus passou lodo no olho dele e disse o quê? Vai-te e lava no tanque de Siloé. E eu já falei muitas vezes aqui, já tive o privilégio de estar lá. Não foi no primeiro tanque, não foi no segundo, não foi no terceiro. Não é num tanque qualquer, é num tanque bem longe. É num tanque bem longe. Tinha um endereço. E Jesus não pegou o cego no colo e levou lá. O cego teve que decidir aí. E você acha que ele não poderia falar, vocês estão me ajudando aí, a hora que vocês veem um poço, me joga dentro dele. Não. Quem enxergava falou para o cego, olha, chegamos num poço. Que poço que é? Um dia você vai estar lá. É o tanque de Siloé. Não, isso aqui é o poço do fulano e tal. O de Siloé está bem longe, lá para baixo. Não, então vamos lá. Eu quero chegar, eu preciso chegar. Então veja bem, a responsabilidade precisa ser nossa. Se comprometa com o seu milagre. Diga isso para você mesmo. Se comprometa com o seu milagre. Aleluia. Já vamos servir a ceia. O Senhor é generoso e sempre quer dar mais. No entanto, nem sempre recebemos o tanto que queremos. Ele tem para dar porque não temos capacidade, às vezes não estamos prontos para receber. Não estamos prontos para receber. Em João 16, versos 12, você pode ler,
Jesus está conversando com os discípulos e ele fala assim para os seus discípulos: muitas coisas eu tenho para falar para vocês. Você conhece a passagem? Mas vocês não suportarão agora. É a mesma coisa se você tem uma chaleira de ferver água de 2 litros, querer jogar 5 litros dentro, não vai suportar. O que eu tenho que fazer, apóstolo? Compre uma panela maior. Ah, mas e no momento? Usa essa. Então, às vezes, Deus quer falar, mas como nós já vamos cear, é o que Deus tinha para dizer. 2 Coríntios 2,9 é uma palavra tremenda. Eu vou ler para você, que sei que você já leu, mas tomara que entre na tua vida. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Qual o segredo aqui? Essa promessa fantástica, Deus não pode fazer? Pode, porque Ele é Deus. Qual é o segredo aqui nisso aqui? A promessa grandiosa de Deus? Não. Eu leio a Bíblia do começo e do fim para o começo. Não existe coisa demasiadamente grande para Deus, porque Ele é maior. Qual é o segredo aqui? Está preparado. Ele não vai preparar. O que será que Deus vai fazer de mim? Deus já sabe o que vai fazer de você. Já está preparado. Para quem? Para qualquer um. Está escrito isso? Para aqueles que o amam. Dê um aplauso para aqueles que o amam. Ah, se você amar, essa promessa vai entrar na tua vida. Se você ama Deus, essa promessa vai entrar na tua vida. Segunda orientação. Qual foi a primeira? Vai, pede vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Segunda orientação. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Entra. Isso que eu quero. Ah, meu Deus do céu. Creia. Olha a orientação. Você já entrou no teu quarto e deixou a porta aberta? Tem, normal. Você já entrou no seu quarto e fechou a porta? Sim. Porque quando você fecha a porta, você está escondendo alguma coisa? Não. É um momento mais íntimo. De repente você com a tua esposa, de repente é você com Deus. Eu, na minha casa, a porta do meu quarto fica aberta. Quando eu vou estar no meu tete a tete com Deus, pode perguntar para minha esposa. Eu fecho a porta. Tranco? Não, não tranco. Porque ela tem educação. Se tiver que entrar, dá uma batidinha. Então, fecha a porta. Fecha a porta. Jesus nos orientou isso na oração do Pai Nosso. Quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, o que ele disse? Entra no teu quarto, fecha a porta. O que significa fechar a porta? Se você já sabe, amém. Se você não sabe, você aprende agora. Para que as coisas de fora não entrem. Aí você está num momento de oração a Deus, tal. Aí o capeta vem e fala, isso aí não vai adiantar nada. Você está perdendo tempo e tal, e tal, e tal. Então, é uma legalidade que nós damos, porque a porta fala de intimidade e de autoridade. Então, fecha a porta. É essa a mensagem, por isso que eu quero que você entenda. Fecha a porta. E Jesus orientou isso na oração do Pai Nosso, Mateus 6, você conhece. Quando Jesus foi até a casa de Jairo, para ressuscitar Talita, sua filha de 12 anos, Marcos 5, você já conhece, qual foi a orientação? Toque todos aqueles que não acreditam para fora e feche a porta. Feche a porta. Os curiosos e os incrédulos que fiquem para fora, eles só vão atrapalhar. Eu digo para você que incrédulo só atrapalha. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com a quem você está dando crédito. Eu digo, eu estou no caminho. É muito importante estar no caminho, mas também é muito importante a quem você está dando um ouvido. Eu já passei dos 60, às vezes estou conversando com a minha esposa, ela fala, fulano, não sei o que lá, falou, não sei o que lá, minha notícia falou. Mas quem falou? Para que eu tenho uma Bíblia? Para que existe um Espírito Santo nos guiando? Para quê? Eu vou dar crédito a um negócio que a pessoa falou que eu nem conheço a pessoa? Não. E para nós participarmos da ceia, então, orientação, fecha a porta. Fecha a porta. Por que fechar a porta? Porque você vai criar, marque aí,
uma atmosfera, você está recebendo instrução, uma atmosfera de milagre. Eu sei que você que é homem, você entende, mas as mulheres entendem mais ainda. Quando você pega uma carne e vai assar no seu fogão, você coloca lá e liga o forninho. Você deixa a porta aberta ou você fecha? Por que você fecha? Apóstolo, é óbvio que tem que fechar, né? Para reter o calor, para criar uma atmosfera quente para assar o teu assado. Ah, e se deixar a porta do forninho aberta, pode assar? Pode, mas vai demorar muito mais, vai ser um assado irregular, eu entendo um pouco disso. Então você tem que fechar a porta. Ah, mas isso é óbvio, no mundo espiritual não é diferente. Fecha a porta, para que informações erradas não entrem na tua vida. Aí você vem, congrega em tal lugar, tem teu pastor, teu líder que ora, jejua, abençoa e fala, mas lá no teu trabalho tem um lá que é contra alguns princípios de Deus, e você concorda com ele, e depois vai cobrar de Deus. Não tem como cobrar, não tem como cobrar. E para nós encerrarmos, quando feche a porta, para que não sejam impedidos de acontecer. Mateus 13:58, eu já falei na quarta-feira, eu vou falar de novo. Jesus nasceu aonde? Belém. Cresceu em Nazaré. E um dia você pode pegar um avião e ir lá em Israel e visitar Nazaré. É uma cidade atrasadésima. Desde a época de Jesus, está lá até hoje. E diz que não fez Jesus ali, estou falando de Jesus, muitos milagres por causa do quê? Da incredulidade deles. Bartimeu lá, perdido no meio da turma, ceguinho, filho de Davi, olha a colocação, reconhecendo que ele vinha de uma linhagem real. A turminha lá de Nazaré, esse aí é Jesus, filho de José e Maria, nós conhecemos seus pais, gente boa, conhecemos, está escrito na Bíblia, conhecemos seus irmãos, conhecemos as suas irmãs, filho de José. E o filho de José podia fazer muito pouco, mas o filho de Deus podia fazer tudo. O tratamento que você dá para uma autoridade muda muito o conceito dela para com você e os benefícios ou os malefícios que ela pode fazer na tua vida. Entenda isso. É melhor um mau acordo do que uma boa briga. E para encerrar, ali muitos milagres Jesus não fez por causa que eles duvidavam. Meu irmão está morto, enterrado e já cheira mal. Você sabe quem falou isso? Marta. Você conhece essa fala? Meu marido morreu e agora o credor vem para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Você conhece essa voz? Era da viúva de Sarepta. Não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Você já conhece essa fala, era do pessoal da casa de Jairo. Não temas, crê somente, se creres verás a glória de Deus. Você já conhece essa palavra, de quem é? De Jesus. Se obedecer, você vai viver milagre. Mas o milagre acontece pós uma orientação. Orientação, diga comigo, orientação. Aleluia, aleluia. Deus ainda faz milagre. Diga para você mesmo, Deus ainda faz milagre. Quando você começa a obedecer, é a última fala minha na João C.A. Quando você começa a obedecer, a atmosfera começa a ser preparada para o milagre. Já começa a ser preparada para os milagres. Aqueles 10 leprosos que partiram de longe, Jesus disse: vão e mostrem ao sacerdote. Ah, como que eu quero que você preste atenção. Vai e mostra ao sacerdote. E eles se olhavam e continuavam leprosos. Diz a Bíblia que no caminho da obediência todos foram curados.
Porque a partir daquele momento a atmosfera do milagre já começou a acontecer. É isso que eu quero que você entenda. É a atmosfera, isso é muito importante. A atmosfera, essa atmosfera que vai produzir os milagres que você tanto necessita na sua vida. A sua atitude é uma fotografia da sua fé. Diga comigo: necessidade, instrução, obediência e milagre. Diga: eu vou viver milagre. Dê um aplauso a Deus. Vai ser servida a ceia. Aleluia. Já vai servir para você o pão. Depois nós fazemos o encerramento. Pastor Eric e a presbítera Jéssica que vão ministrar a ceia para vocês.